Fala, nação santista, como é que vocês estão? Meu nome é Marcos Vinícius Arruda e esse é o meu canal aqui no YouTube. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal para fazermos análise pós-jogo de Santos 0, Corinthians 1 pela 33ª rodada do Brasileiro 2022. Que jogo mais ruim de assistir, né? Assim, eu tô perguntando como é que vocês estão, mas que pergunta mais assim, nada a ver, né? Mais uma pergunta nada a ver que eu tô fazendo aqui quando o Santos tá, quando eu venho fazer análise pós-jogo, né? Que eu sempre, quando o resultado não é positivo, eu falo que a pergunta como é que vocês estão é meio nada a ver, né? Pergunto por educação, né? Enfim. Né? Mas é impressionante como que o Santos é. Eu simplesmente não consigo entender. Não entendo o Santos. Porque assim, a gente pode chamar o Santos assim. Nesse caso aí, a gente pode chamar o Santos de pipoqueiro. Realmente, o Santos foi muito pipoqueiro. O Santos pipocou extremamente. O Santos tinha tudo para ter um resultado positivo nesse jogo contra o Corinthians. Tinha tudo para vencer. Tinha tudo para ter um bom resultado, né? Ainda mais com o Corinthians vindo de uma ressaca negativa de ter perdido a Copa do Brasil, né? E também o Corinthians estava com um jogador a menos, o Santos ficou muito tempo com um jogador a mais, né? Até ficar com um jogador a menos também, que no caso foi o Lucas Barbosa que foi expulso, né? Mas assim, tudo isso, né, favorecia o Santos estar com um jogador a mais, o Corinthians está vindo de uma derrota da final da Copa do Brasil, né? Isso tudo favorecia o Santos, né? Favorecia o Santos, dava o Santos numa oportunidade muito boa do Santos ter um resultado bom, um resultado positivo contra o Corinthians. Né? Mas o Santos desperdiçou essa oportunidade que tinha, perdeu ponto fácil, desperdiçou ponto fácil. O Santos realmente vacilou demais, né? Enfim, se a gente for parar pra pensar, o Santos, no primeiro tempo, o Santos tomou as rédeas da partida, o Santos foi bem, o Santos jogou bem, o Santos encarou bem o Corinthians, né, propôs um bom jogo, teve oportunidades, teve chances, né, levou perigo ao Corinthians, né, mas não conseguiu ser efetivo, não conseguiu transformar as chances em gol de fato, né. Assim, o Santos jogou melhor, mas não conseguia ser efetivo, não conseguia transformar as chances, né, as oportunidades em gol para poder ter um resultado positivo logo no primeiro tempo quando estava com um jogador a mais, né, terminar o primeiro tempo em vantagem no placar e tendo um jogador a mais, né? Mas aí vai pro primeiro tempo empatando em 0-0, mas aí deixava a gente assim de uma certa forma tranquilo, né? Porque tava com um jogador a mais. Aí é só administrar bem o jogo, administrar bem a partida no segundo tempo, né, para conseguir ter a vitória, já que tava com um jogador a mais. Mas assim, o Santos parece que assim relaxou, né? Relaxou e daí ficou meio que nem aí pro jogo. E daí no segundo tempo, o rendimento cai. No segundo tempo, o Santos começa a jogar pior do que estava jogando, né? Porque pior que estava jogando não porque o Santos estava jogando bem, mas jogando pior porque de fato muda a atuação. Estava jogando bem no primeiro tempo, mas passa a jogar mal no segundo, né? E assim, né, com isso o Corinthians começa a se sentir à vontade na partida. O Corinthians começa a se sentir bem, começa a se soltar e o Corinthians vai criando chances, criando oportunidades. E daí até que o Lucas Barbosa faz uma coisa infantil no Cássio, que resultou na expulsão dele. Inclusive, né, acho que foi infantil, mas também não era pra tanto para ele ter sido expulso. Inclusive o comentarista também do jogo falou que não daria vermelho, que não era pra ter dado vermelho. Né, mas ele também já tava com cartão amarelo, enfim. E daí ele é expulso, fica 10 contra 10. E daí o Corinthians começa a se sentir mais à vontade ainda, porque tá com um número igual de jogadores. Daí o Corinthians começa a jogar melhor. Melhor do que já tava jogando antes, quando tava com um a menos, quando estava com um a mais. E daí o Corinthians começa a criar chances, começa a criar oportunidades, mais chances, mais oportunidades, até que no final do jogo, nos 43 do segundo tempo, o Roger Guedes vai lá e faz um gol bizarro, né? Numa falha do João Paulo, né? João Paulo é um bom goleiro, é um ótimo goleiro, a gente sabe que ele é um jogador muito importante pro Santos como goleiro, né? Que ele é um ótimo goleiro, mas nesse gol, nesse lance do gol do Corinthians, ele acabou falhando. Mas tudo bem, não tô jogando pedra em cima dele, porque também acontece até um bom goleiro de um ótimo goleiro acabar falhando de vez em quando, acabar falhando uma vez ou outra. Então eu não tiro o mérito do João Paulo, eu não vou criticar ele, só tô comentando aqui que foi uma falha dele. A bola passou por entre as pernas dele, então não tem como não ter sido uma falha. Realmente foi uma falha dele, foi um erro. Mas também não vou falar mal dele aqui porque se não fosse ele, o Santos poderia estar até pior do que estava, né? Muitos resultados que o Santos teve poderiam ter sido piores
poderiam ter sido piores se não fosse ele. Muitos jogos que o Santos ganhou, o Santos poderia ter perdido se não fosse ele. Muitos jogos que o Santos empatou, o Santos poderia ter perdido se não fosse ele. E muitos jogos também que o Santos perdeu, se não fosse ele, o Santos teria perdido pior do que perdeu, né? Jogos que o Santos perdeu por 1-0, assim, por derrotas simples, que eu quis dizer, vitória simples do adversário que teve em cima do Santos por um gol de diferença, poderia ter sido até muito mais se não fosse ele. E a gente sabe disso, então não tô criticando o João Paulo aqui, não tô jogando pedra em cima dele, porque ele é um ótimo goleiro. Ele acabou falhando, sim, mas se não fosse ele, muitos resultados que o Santos teve poderiam ter sido piores. Derrotas que o Santos teve poderiam ter sido piores, e empates poderiam ter sido derrotas, e até vitórias poderiam ter sido derrotas se não fossem as defesas difíceis que o João Paulo já fez, né? Mas, enfim, né, ele acabou falhando. Mas, só que assim, ele poderia ter salvado a gente também de uma derrota ontem, né? Se ele não tivesse falhado, a gente poderia ter pelo menos empatado esse jogo. Mas, enfim, né? Agora, não tem tudo que a gente não dá pra reclamar, né? Não adianta chorar pelo leite derramado, enfim, né? Mas, assim, agora falando, se a gente for analisar bem, o Santos perdeu uma ótima oportunidade de ter chegado na oitava colocação. Porque, olha só, o Santos está na 12ª colocação, no caso com 43 pontos, né? O São Paulo está com 44. São Paulo está com 44. Né? O São Paulo também vai jogar contra o Juventude. É claro que o favoritismo é todo do São Paulo, apesar do João Paulo estar jogando fora de casa, lá no sul, no estado do Juventude, Alfredo Jaconi. O São Paulo realmente é favorito, porque o Juventude é o pior time do campeonato, tá na última colocação e já tá praticamente rebaixado. Então, claro que o São Paulo é favorito, né? E o São Paulo já tá com mais pontos do que o Santos. E daí, se ganhar, vai ficar com mais pontos acima ainda. Tá com um ponto a mais. Se vencer, vai ficar com 4 pontos a mais, né? O Botafogo também ainda vai jogar. Deixa eu só ver aqui com quem o Botafogo vai jogar, que eu tô com o celular reserva aqui pra ver a tabela. Enfim, deixa eu ver aqui com quem que o Botafogo vai jogar. O Botafogo vai jogar com o Fluminense, no Maracanã. No caso, o mando de jogo é do Fluminense, né? O Fluminense tá na parte de cima da tabela, tá na 5ª colocação, né? E pode até passar o Corinthians, tá com 54 e o Corinthians tá com 57 porque ganhou do Santos ontem, né? Mas o número de vitórias dos dois é igual. Então, se o Fluminense ganhar, o Fluminense vai pra uma vitória a mais, os dois ficam com 16 vitórias. Se o Fluminense ganhar para 17 vitórias, fica na frente do Corinthians, né? E o Fluminense está na 5ª colocação, então acho que o favoritismo, no caso, é do Fluminense, né? O Botafogo está acima do Santos em posição, está com a mesma quantidade de pontos, 43 contra 43 do Santos. O Botafogo, no caso, tem uma vitória a mais, né? Independente de tudo, o Botafogo continua na frente do Santos, né? Nem que seja só por critérios de desempate, enfim. Né? Mas se o Santos tivesse empatado e o Botafogo, no caso, perdendo do Fluminense, o Botafogo ficaria atrás do Santos. Se o Santos tivesse vencido, né, um Botafogo só no máximo empatando com o Fluminense, o Santos ficaria na frente do Botafogo. Enfim, né? Fortaleza com 44. Fortaleza já jogou, vai jogar o Fortaleza. Fortaleza vai jogar com o Atlético Mineiro amanhã, lá no Castelão. Enfim, o América Mineiro, olha só, o América Mineiro tá com 45 pontos na 8ª colocação e o América Mineiro perdeu do Flamengo de 2-1. Perdeu do Flamengo de 2-1, né? Então, se o Santos tivesse ganhado do Corinthians, teria chegado na 8ª colocação. Se o Santos tivesse ganhado do Corinthians, estava em 8º agora, né? Tudo bem, poderia perder algumas posições ao longo da rodada, né? Mas o Santos perdeu uma oportunidade incrível de pelo menos dormir na 8ª colocação. Olha isso. Enfim, né? E daí complica o Santos nessa briga aí por uma vaga na pré-Libertadores. O Santos ainda tem chance. Sim, ainda tem chance, né? Rebaixamento é uma coisa que o Santos não está precisando se preocupar. O Santos não está precisando se preocupar com rebaixamento nesse Campeonato Brasileiro, ainda bem, né? Não vai precisar se preocupar com isso, né? Mas, né, a gente precisa de mais, né? Não é só se contentar com que não vai cair, né? A gente não vai cair, a gente não está precisando se preocupar com isso no Campeonato Brasileiro, ainda bem. Né? Mas não é só isso, não é só se glorificar, ficar feliz que não vai cair. Tem que buscar coisas grandes, como eu sempre tô falando aqui, brigar por pelo menos uma vaga na pré-Libertadores, que é o máximo que o Santos vai conseguir. E essa derrota complica o Santos nisso.
complica o Santos nessa briga. Ainda tá na briga, ainda tem chances, mas fica com menos chances, né? E se tivesse ganhado, poderia estar mais fácil agora, nessa briga aí, nessa disputa. Enfim, né? Então é isso. Agora vamos só ver, né, os próximos jogos do Santos. Agora, depois desse contra o Corinthians, o próximo jogo do Santos agora é contra o Flamengo no Maracanã. O próximo jogo do Santos é contra o Flamengo no Maracanã, terça-feira, dia 25 de outubro. No caso, daqui 3 dias, né? Quer dizer, 3 dias não, 2, que hoje já é domingo. Então, depois de amanhã, o Santos vai jogar com o Flamengo no Maracanã. Lembrando que é o último jogo do Flamengo antes da final da Libertadores, que o Flamengo vai jogar a final da Libertadores com o Atlético Paranaense, né? Então, é o último jogo do Flamengo antes disso. O Flamengo vai jogar com um time completamente alternativo, muito provavelmente, né? Vai jogar com um time completamente desfalcado, né? Mas, enfim, né? Vamos ver o que vai acontecer. Depois do Flamengo, o Santos vai ter jogos meio assim que fáceis, vamos dizer assim, porque depois disso vai ser o Atlético Goianiense. O Atlético Goianiense tá entre os 4 últimos. O Atlético Goianiense está na 18ª colocação com 30 pontos, né? 30 pontos, no caso o Atlético Goianiense está em 18º, antepenúltimo, né? Então é um jogo que o Santos tem que pontuar, né? Porque é um time que está muito abaixo do Santos na tabela e que já está quase caindo também. Depois o Santos vai jogar com o Avaí como mandante. No caso, esse jogo vai ser na Arena Barueri, no sábado, dia 5 de novembro. Né, vai ser na Arena Barueri. O Avaí, por enquanto, o Avaí tá em 19º, eu acho, né? O Avaí tá em 19º, deixa eu ver. Tá em penúltimo. Deixa eu olhar aqui porque tá meio devagar aqui. Aqui foi a tabela. Tá em 19º. Tá em 19º com 28, por enquanto. No caso, daí depois disso, o Santos vai pegar o Botafogo, né? Vai ser o Botafogo? Vai ser o Botafogo. Vai ser o Botafogo fora de casa, no Engenhão, né? Dia 10 de novembro, né? Pela penúltima rodada. E depois vai jogar com o Fortaleza para fechar a rodada, acabar na última rodada do campeonato, né? Na Vila Belmiro, né? Então, o Santos tem, depois desse jogo contra o Flamengo, que de um jeito ou de outro é uma pedreira, porque o time do Flamengo é um time bom, apesar do Flamengo vir completamente desfalcado, provavelmente vir completamente desfalcado para enfrentar o Santos por conta da final da Libertadores. Apesar disso, o time do Flamengo ainda é um time bom. Mas aí depois disso, o Santos vai ter jogos fáceis contra o Atlético Goianiense, contra o Avaí. São times que estão muito abaixo do Santos na tabela. Então, né, nesses jogos, pelo menos, o Santos tem que pontuar. É obrigação do Santos. Enfim, né, para continuar ainda nessa briga por uma vaga na pré-Libertadores, né? Ainda ter chances, né? O Santos ainda tem chances, não pode desperdiçar essas chances que ainda são pequenas, mas que ainda existem. Vamos ver aonde que o Santos chega com isso. Enfim, espero que o Santos possa tomar isso que aconteceu ontem, no jogo de ontem, como uma lição. Enfim, né? Mas é isso, a gente não deixa de ficar com raiva desse resultado, enfim. E nem vou falar mais nada quanto a isso, é melhor nem falar. Então, agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos conteúdos pra vocês. Já quero te pedir pra, apesar de tudo, já quero te agradecer por assistir o vídeo até o final, apesar de tudo dessa derrota. Então, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se manter informado sobre o Santos. E fala desse canal também pra todo Santista que você conhece, pra que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos. Porque fazendo isso, você vai me ajudar muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada. Faz isso pra me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço. Deixa o link do meu Instagram aqui embaixo na descrição do vídeo pra você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos pra vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.